qual é o seu problema? Você tem problema? Se não tem, vá logo fazendo as pazes com o problema, porque empreender é resolver problemas. E eu digo até o seguinte, seguindo alguns autores, não se apaixone por soluções, se apaixone pelos problemas. Aí você resolve e já procura um novo para continuar resolvendo, porque o que é inovação? Se não sempre encontrar soluções para os problemas. Por que a gente não deve se apaixonar pela solução? Você se apega a ela, aí acha que agora ela é a solução para tudo. E aí quando você vira martelo, você fica procurando prego, porque acha que martelo só serve para bater em prego. A gente tem que estar encontrando novos problemas, procurando para resolver. E está aqui conosco Diego Vandinelli para falar de alguns problemas que chegam para nós, seja na rede social dele, seja na nossa, seja nas suas atividades, e vai chegando para nós, e eu vou fazer aqui só o trabalho de jogar o problema para cima dele, e ele vai dar aqui para nós algumas soluções para resolver esses problemas que chegam. Como o Diego trabalha na área de consultoria financeira, na área de gestão, vou trazer aqui para você, Diego. Está preparado? Bora. Bora? Bora ou não bora? Vamos embora. Vamos embora? Então chegou aqui o seguinte, prepara aí, viu? Empresário tem medo de investir, mesmo sabendo que pode crescer, pode dar certo, mas aí o risco deixa o camarada assustado. O que é que você fala para aquela pessoa que tem assim, a oportunidade vai aparecendo, mas tem que investir, amigo. E aí, investe, não investe, fica quietinho. Vamos ficar pequenininho aqui, porque investir pode ser que a gente cresça, mas às vezes o crescimento quebra. Então, Sim. o que é que você tem a dizer? Porque você também tem conhecimento nessa área de neurociência, para essa turma. Bom, hoje, pegando esse desafio, né, pra gente como ser humano, e entendendo um pouco do nosso cérebro, né? O ser humano, ele tem medo, tem aversão ao risco. Isso é um pouco de uma emoção básica, o medo, né? E é quem nos trouxe até aqui. Os homens das cavernas, eles tinham medo de sair a qualquer momento, porque poderia morrer e poderia... Então, esse medo, esse receio, claro, o controlado, nos fez progredir como ser humano. E hoje não é diferente. Você, como empreendedor, se desafiar em vencer seus medos. O medo, ele é natural, você não consegue tirar o medo. O medo demais, ele faz você paralisar, que são duas sensações, duas reações ao medo. Ou você paralisa, ou você foge. São duas coisas somente que acontecem quando você tem medo. Ou você não tem medo de nada, ou quando você não tem medo de nada, você pula de um edifício. Aí é inconsequência. Aí é totalmente inconsequência. Então, o controle do medo, ele é necessário. Como o ser humano, ele tem aversão a risco, esse medo é existente, é sempre. Porém, o que a gente vê no mercado hoje, infelizmente, quando você não tem o medo adequado, né, controlado, o nível de medo adequado, você vê um posicionamento mais exacerbado do empreendedor, do empresário, de investir sem ter a cautela de análise, nem que seja no médio prazo. Não vou dizer nem no longo prazo, porque, infelizmente, as pessoas não estão habituadas a planejamento de longo prazo. E aí é onde vem a dopamina, por exemplo, você tem que consumir agora, você tem que decidir agora, você tem que correr porque é agora. E aí esse medo... ele precisa ser controlado para que você possa fazer uma análise, fazer um planejamento estratégico e que você possa, de fato, correr esse risco, mas um risco calculado. Quando você não calcula esse risco, você entra totalmente, 100% nas consequências das emoções. Ou no medo demais, que aí você paralisa o investimento, paralisa a empresa, paralisa o empreendimento, paralisa a equipe, paralisa a liderança, paralisa, enfim, todo um trabalho a ser construído. Ou medo de menos, vamos dizer, que você investe desproporcionalmente sem ter noção do planejamento estratégico no mínimo de médio prazo para saber as consequências que aquela atitude, aquela ação, aquele comportamento pode vir a tomar. Então, essa necessidade de se fazer, sim, esse pensamento de extrair um pouco da aversão ao medo, para que possa, sim, fazer um planejamento estratégico. Muito bem. Não dá para se livrar do medo, né? Não tem, porque não tem como. O medo biológico, você subiu num avião, amigo. Como é que você não vai ter medo daquele negócio? Você não sabe voar? É biológico. Então ele vai... Só que aí as nossas emoções
se é que existe alguma hierarquia, ela está no nível acima da nossa força biológica. Então, nossas emoções sob controle faz com que a parte biológica fique no lugar dela e diz, olha, vamos ter calma aí, vamos analisar. Primeiramente, emocionalmente, vamos dar uma ajustada. Isso. E a importância do estudo, que eu acho que é fundamental essa questão das consultorias, dos livros, dos autores, que eles nos dão o conhecimento racional das coisas. Nós somos uma espécie irracional, então a gente racionaliza. Peraí, calma, que história é essa? O mundo vai se acabar por causa disso. Vamos analisar aqui melhor. Eu queria trazer já aqui, enganchar com isso, uma segunda pergunta que algumas pessoas falaram aqui, que é o seguinte. Gasta mais do que deve tentando aliviar o estresse. Eita, isso aí é um problemão sério. O estresse é uma coisa que vem e aí a turma vai desproporcional ali, não sabe me equilibrar. Como é que faz aí para tentar equilibrar isso? Isso não somente nas empresas, nos negócios, mas também dentro da nossa própria casa, né? Mexeu no bolso aí também, é verdade. E aí você vê hoje uma política creditícia, vamos dizer assim, das instituições financeiras, liberando crédito à torta direita, do cheque especial, do cartão de crédito. Isso a gente vê uma particularidade muito forte brasileira. A gente viaja para outro país, você não vê o cartão de crédito funcionando. Meu filho, é débito, se tiver dinheiro consome, se não tiver dinheiro não consome. Mas essa questão de poder consumir também emocional. Nós temos aí uma molécula, inclusive eu trago um exemplo bom de leitura, que é o livro Dopamina, né? Uma molécula do desejo, para que a gente possa compreender um pouco. Esse conhecimento cognitivo, ele importa, né? Como você colocou, de conhecer um pouco mais, né? Sobre a técnica, sobre especificamente essas informações, quer seja de gestão, de finanças. E finanças, depois aí, aos 38 anos, a partir dos 38 anos, eu hoje, inclusive, completo 41 anos. Hoje, exatamente. Deus abençoe aí. 41 anos, mas com uma figura aí de 27, talvez, 28, né? Então, aos 38 anos, eu percebi que finanças é muito menos sobre dinheiro e financeiro do que qualquer outra coisa. Então, tem prêmio Nobel, né, que já provou isso. Exato. Exatamente. É emocional. É emocional totalmente. Então, esse consumo repentino, rápido, quer seja na empresa ou dentro de casa, ele vem exatamente pela emoção carregada pelo nosso cérebro, gerado pela dopamina, que hoje é conhecido pela molécula do prazer, pela molécula, né, do desejo. Mas exatamente pelo fato de nosso cérebro buscar consumir o imediatismo, o agora. Então, a gente não está programado para pensar no amanhã, no depois de amanhã, no próximo ano. Não, a gente está programado o hoje. E principalmente nas verdades que a gente já teve durante o passado, que já teve durante nossos pais, nossos avós. Então, esse consumismo imediato, ele é movido pela dopamina. Veja, o próprio celular, as redes sociais, ela entende hoje cientificamente o que, de fato, o que é dopamina e aí ganha dinheiro sobre isso em relação às nossas vidas. Então, esse consumo repentino, ele é danoso exatamente para suprir uma necessidade imediata do agora e aí trazido pelas nossas neurosubstâncias. Você já respondeu a segunda pergunta que eu ia fazer, a terceira, na verdade, que era a questão do comportamento racional, o comportamento financeiro. Ele é racional ou emocional? Acho que pela abordagem aqui... Totalmente emocional. Já foi respondido, ele é totalmente emocional. E aí o seguinte, o empresário, às vezes a gente está falando de empresário porque Diego tem uma empresa de consultoria, ele atua muito com os empresários. Mas esse caso aqui acontece com qualquer pessoa que consome, que compra, que está aí adquirindo. Quando você começa a ter que administrar algumas coisas, tem uma coisa que eu acho interessante aí. Eu estava tendo, enquanto eu estava falando aqui que o Nobel, tem um Nobel, um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, provando que consumir não é um ato racional. Exato. É emocional. Isso é tão verdade que o tal dos os gatilhos mentais, apesar de ser mentais, eles são muito mais emocionais. Né? Robert Cialdini, que trabalhou muito bem esse assunto, hoje
no digital, no mundo físico, tudo é gatilho para tudo quanto é lado, para disparar nas pessoas. Algumas coisas que elas nem percebem que aquilo foi disparado para gerar consumo. São 34 gatilhos mentais hoje existentes, cientificamente comprovado. Olha aí. E isso acontece, enfim, de E maneira... a gente nem percebe, hein? É porque, se perceber, aí você Deixou não de cai. ser o gatilho. Se você perceber, você não deixa o gatilho disparar, Exatamente. né? Isso é tratado de uma maneira implícita no dia a dia. Profissionais da publicidade, profissionais da comunicação usam muito isso, mas os bons vendedores também usam. Pessoas que estão fazendo negociação, a cada dia estudam mais esses elementos, porque eles têm resultados comprovados. Isso. Aí o que acontece é o seguinte, para terminar aqui a nossa sessão de hoje, que aí tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, essa questão de usar o racional. Alguns empreendedores, e eu já passei por isso, alguns anos atrás, quando eu estava no Sebrae, nunca esqueci essa cena, e eu queria que você comentasse essa cena, porque tem a ver com uma pergunta aqui que chegou. Você chega numa empresa e aí vai fazer um diagnóstico, na época eu trabalhava como consultor do Sebrae, e qualquer consultoria começa com, geralmente, um diagnóstico. Seja consultoria de uma empresa ou de uma pessoa física. Você vai no médico, o médico faz um diagnóstico. Vai. Deixa eu ver aqui o que é que você tem. E aí a gente começou a fazer lá o diagnóstico da empresa, e aí fomos para o financeiro, fomos para o comercial, passando pelos setores e tal. No final, eu tive que entregar para ele o relatório do diagnóstico. Aí eu nunca esqueci isso. O cara disse assim, Radamés, vamos fazer o seguinte, eu andei pensando, não me deu o relatório, não quero não, não quero saber mais não. Eu disse, mas que é isso? Mas a gente fez o diagnóstico, a gente gostaria de dizer, não quero saber não sei o que é que você vai dizer. Eu não sei o que é que você vai dizer. Eu disse, mas calma. O diagnóstico é para a gente ter uma noção, uma foto. Não continue mais não, homem. Eu não quero saber o resultado do diagnóstico. Porque eu tenho medo do que é que você vai dizer aí. Cara, eu estou pagando as contas, eu estou vendendo. Deixa eu quieto. Porque você pode trazer para mim alguns números que eu não vou gostar. E aí eu não sei meio o que fazer. Eu nunca esqueci isso. Então, foi meio não, tudo bem. E eu fiquei tentando insistir para ele que você podia saber de onde você estava, daí em diante ele poderia... Quer dizer, o efeito emocional sobre ele, do que poderia trazer aqueles números, deixava ele meio tenso. Só que um gestor, ele precisa de dados. O Peter Drucker falava muito... Drucker sempre dizia essa frase. Gerenciar é ter números para poder você gerenciar. Só há gestão em cima de dados que você consegue medir. Se você não mede, fica difícil tomar alguma ação, fica meio solto, fica mais achismo do que gestão. Sim. Então, o que é que você tem a dizer sobre essa questão dessa questão dos números, de gerenciar os números? É por aí mesmo, por esse empresário que ele disse, ou você tem uma leitura diferente para a gente? Essa é uma realidade hoje ainda muito presente, sabe, Radamés? Eu passei por isso em 2004. Isso é muito presente. Eu compartilho com você esse exemplo com muita propriedade também. Eu estou no mercado há mais de 20 anos. Isso não somente na pessoa física, mas também, principalmente nas empresas, sabe? E as pessoas, elas têm a dificuldade e o medo, aí onde vem as emoções, de entender conscientemente a sua real necessidade de poder tomar decisões diferentes. Então, ele tem medo do autoconhecimento. Olha que loucura. Como é que você vai controlar não se controla emoções, já se fala, né? Ou já se diz, já tem pesquisa falando sobre isso. Se controla o seu sentimento. Então, como é que você controla as suas emoções, sentimentos, se você não tem um autoconhecimento? Se você não sabe, a partir dessa frase que você colocou, dessa empresa, desse empresário, o que é que ele está sentindo diante de um comportamento que ele teve em dizer para você que não traga os números. Não traga porque eu não tenho um interesse mais de ver, de conhecer a minha situação. Então, se ele não tem o autoconhecimento sobre ele mesmo, o posicionamento dele como empresário, ele não vai saber lidar com as emoções dele, controlar as emoções dele. Se ele não tem o autocontrole das emoções, ele não tem a autoconsciência, ele não tem como ter a consciência da realidade hoje presente. Consequentemente, ele não tem, ao final de tudo, eu falo que são 5 A's, mas o A final é a autorresponsabilidade sobre as decisões e consequências dele. Então, essa realidade, hoje, ela ainda é muito presente, e isso vem lá de trás. Uhum. Isso vem das verdades criadas na nossa mente, que foi impactadas pelas nossas vivências com nossos pais, nossos professores,
E aí, por isso que muita gente, hoje, a gente percebe que o cara fala que, não gosto de número, eu gosto de vender. Isso é um empresário falando. E eu vejo que não são pequenos empresários somente, tá? Eu já cheguei em várias empresas gigantes, empresas aqui na nossa região, exportadoras, importadoras, que o cara fala exatamente essa frase: eu não gosto de números, eu só sei vender, eu vou vender, eu gosto de vender. Mas aí ele, por outro lado, ele vende milhões hoje e amanhã a conta tá zerada. Diz, rapaz, eu vendo muito, trabalho 48 horas no dia, mas não sei onde é que tá o dinheiro. Então são por situações exatamente exemplares a essa, que ele não tem a capacidade, né, de perceber a importância desse autoconhecimento, ou seja, de a visibilidade desse diagnóstico da empresa, fazer o controle das emoções que vão surgir diante daquele diagnóstico, para que possa ser tomado decisões, tenha comportamentos diferentes daquilo que você está fazendo. Então, se você quer ter um resultado diferente, você tem que agir, ter um comportamento, ter uma atitude diferente do que você está fazendo. Porque, caso contrário, você vai ter o mesmo resultado sempre. Isso é fato. Ok. Isso funciona tanto nas finanças pessoais, quanto também, principalmente, nas empresas, até porque as empresas são formadas por pessoas. Sim. Não tem como ser diferente. Isso mesmo. Há séculos é assim, milênios, e vai continuar assim. Sendo. Enquanto estivermos por aqui, Exato. isso vai acontecer. Vale aí, obviamente, a deixa para que a gente possa gerenciar essas coisas. Quando eu escuto alguém dizer assim, porque eu não gosto de fazer isso. Esse rapaz tem tanta coisa que eu não gosto. Mas tem que fazer, né? Ele tem que fazer. Eu gostaria de estar fazendo isso. Eu também gostaria de estar agora na Torre Eiffel, naquele elevador, subindo e descendo, com os pés assim por vento. Vamos voltar para a vida real, Certeza. que é aprender, obviamente, não tem nenhum demérito quem consegue fazer isso, mas vamos para o mundo real, que ele ensina mais do que o mundo só da imaginação. Sim. Bom, a gente vai para o intervalo, volta já, porque tem mais conteúdo, tem mais entrevista, tem mais gente vindo por aí no nosso programa.